No coração do Império Romano, um mistério perdurou ao longo dos séculos. Um objeto, aparentemente simples, que ninguém conseguiu decifrar, o dodecaedro romano. Um artefato com 12 faces, um design perfeito, mas qual era o seu verdadeiro propósito? Porque os romanos, mestres da engenharia e da guerra, criaram algo tão estranho. Descoberto em várias partes do antigo império, esse enigma tem desconcertado arqueólogos e cientistas. Seria uma ferramenta de medição? Um objeto ritual ou até mesmo um simples brinquedo? Não há respostas claras, mas o que sabemos é que este artefato tem desafiado a compreensão por mais de 2000 anos. Hoje, vamos mergulhar nas teorias mais fascinantes sobre o dodecaedro romano. Um mistério que continua vivo, esperando para ser resolvido. Você se atreve a descobrir a verdade por trás desse enigma? Não vá embora, porque o que estamos prestes a revelar mudará tudo o que você pensava saber sobre esse artefato. O melhor ainda está por vir. Ao longo dos séculos, arqueólogos propuseram várias teorias sobre o propósito do dodecaedro romano. E, embora nenhuma delas tenha sido confirmada, cada uma nos aproxima um pouco mais de entender esse misterioso artefato. Uma das teorias mais populares sugere que o dodecaedro era um instrumento de medição ou topográfico. Será que poderia ter sido usado para medir distâncias, alturas ou até mesmo para ajudar no planejamento das grandes construções romanas, como muros e estradas? Alguns especialistas acreditam que seu design geométrico poderia ter sido ideal para isso, mas, infelizmente, não há evidências claras que confirmem isso. Outra teoria aponta para um uso ritual. No contexto da religião romana, objetos com formas geométricas frequentemente tinham significados simbólicos. Talvez o dodecaedro fosse utilizado em cerimônias religiosas, representando uma conexão entre o mundo terreno e o divino. No entanto, essa teoria também é incerta, pois não foram encontradas evidências de seu uso em rituais conhecidos. Alguns até sugerem que o dodecaedro era um objeto lúdico, talvez um jogo de tabuleiro ou um brinquedo. Imagine os romanos brincando com esse artefato, um quebra-cabeça tridimensional ou um dado da antiguidade. Embora, é claro, esse propósito pareça um tanto simplista para um objeto de tamanha complexidade. E, finalmente, há quem acredite que o dodecaedro fosse um instrumento astronômico. As aberturas em suas faces poderiam ter sido usadas para observar as estrelas ou medir o passar do tempo. Será que poderia ser uma espécie de calendário ou ferramenta de observação dos céus? Talvez. Mas, sem provas mais sólidas, a teoria continua sendo uma especulação. Essas são apenas algumas das teorias que tentaram explicar o propósito do dodecaedro romano. Mas até hoje, o mistério persiste. Ao longo dos séculos, vários exemplares do dodecaedro romano foram encontrados, principalmente em regiões que estavam sob o controle do Império Romano. Embora não tenham sido encontrados em todos os cantos do Império, sua presença em certas áreas gerou muitas especulações sobre seu uso. As descobertas mais significativas foram registradas no que hoje são Alemanha, França e Reino Unido. Esses artefatos foram encontrados em sítios arqueológicos, escavações de antigas vilas romanas, acampamentos militares e até perto de antigas estradas. Mas o que realmente desconcerta aos arqueólogos é que, apesar da distribuição geográfica, não parece haver um padrão claro que indique um uso comum. Por exemplo, em algumas regiões, os dodecaedros foram encontrados ao lado de outros artefatos de caráter mais prático, como ferramentas ou utensílios de cozinha, enquanto em outras áreas apareceram em contextos mais cerimoniais, próximos a templos ou lugares de culto. Mas o que mais surpreende é que esses objetos não se limitam a uma única classe social ou a uma região específica do Império. Alguns historiadores sugerem que, devido à complexidade do design do dodecaedro, ele poderia ser um objeto utilizado pelas elites, enquanto outros acreditam que seu uso era mais universal, disponível para todas as classes sociais.
O misterio non termina aquí, porque ese artefato, con súa forma tan única, aparece en diferentes lugares sen un registro claro que o conecte a unha función específica. Será que ese uso estaba relacionado a unha práctica secreta, reservada apenas para certos grupos dentro do imperio? Arqueólogos e cientistas tentaram desvendar o misterio do dodecaedro romano utilizando as ferramentas máis avanzadas da tecnología moderna. Grazas a escaneamentos 3D e testes de materiais, foi posible obter unha visão máis detallada de súa estrutura e composición, mas, irónicamente, esas investigações só geraron máis perguntas. Sábese que os dodecaedros son feitos de bronce ou de pedra, dependendo do exemplar, e que seu design é extraordinariamente preciso. Mas até agora, nenhuma inscrição, nenhum símbolo foi encontrado que pudesse indicar o uso ou o propósito desses objetos. Alguns especialistas acreditam que o dodecaedro romano era uma ferramenta de medição avançada. No entanto, os testes de materiais non revelaron nenhuma pista sobre súa función práctica. Se fose unha ferramenta para medir distancias ou alturas, porque non encontrado en máis lugares relacionados á engenharía ou á construción. Por outro lado, foron realizados estudos sobre as aberturas das faces do dodecaedro, e algúns cientistas sugeriran que esas poderían ter servido como un tipo de visor, posiblemente para observar o céu. Iso sugere que o dodecaedro podería ter tido un uso astronómico, mas aínda non há probas suficientes para apoiar esa teoría. O que é certo é que, a pesar dos avanzos tecnológicos, o dodecaedro continúa sendo un dos maiores misterios da arqueoloxía romana. As pesquisas continúan, mas a verdadeira resposta aínda escapa ao noso entendimento. A pesar de o dodecaedro romano continuar sendo un misterio, súa influencia transcendeu o tempo, deixando unha marca na cultura popular. Desde súa descoberta, ese artefato ten capturado a imaginación de historiadores, arqueólogos e até mesmo de escritores e cineastas. Na cultura popular, o dodecaedro foi representado de varias formas. En libros, filmes e teorías conspiratorias, ele apareceu como un símbolo de coñecimento oculto, un artefato misterioso que guarda segredos milenares. Seu enigma ten sido unha fonte de inspiración para aqueles que buscan respostas nos cantos máis escuros da historia. Algúns o ven como unha chave para comprender unha civilización avanzada, enquanto outros o consideran un simples brinquedo da antiguidade. No entanto, seu legado perdurou non apenas como un obxeto arqueológico, mas como un símbolo da curiosidade humana pelo desconhecido. O dodecaedro romano demonstrou que até os artefatos máis misteriosos poden ter un impacto duradouro na forma como vemos o pasado e o presente. Embora a resposta sobre seu propósito aínda non teña sido encontrada, ese misterio continúa sendo unha parte integral do legado cultural do Imperio Romano. O dodecaedro romano continúa sendo un dos maiores misterios da historia. O que ele realmente era? Unha ferramenta, un objeto ritual, un xogo. Embora as respostas aínda nos escapen, seu legado perdura como un símbolo de nosa eterna busca por coñecimento. Cada descoberta arqueológica, cada teoría proposta, nos aproxima un paso máis de entender ese enigma. Mas, até que seu propósito final sexa revelado, o dodecaedro continuará desafiando nosa comprensión, alimentando a curiosidade daqueles que buscan desvendar os segredos da Roma antiga. E enquanto continuamos a explorar o pasado, a pergunta persiste: quais outros segredos nos aguardan para seren descobertos, ocultos nos vestigios de imperios desaparecidos? Voz en off, con tom convidativo e reflexivo. Se ese misterio te fascinou, deixe súa opinión nos comentarios. O que você pensa? Como você acha que a historia teria mudado se o propósito do dodecaedro fosse revelado? Non se esqueça de se inscrever para máis conteúdo fascinante sobre os segredos do pasado. Nos vemos no próximo vídeo.